Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou Paulo Wade e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Tenho de olhar, também porque é a única maneira de escapar à indiferença. A indiferença é o verdadeiro pecado. Não posso desviar o olhar. Tenho de ter a coragem de olhar, de ser magoada na minha memória. Acabamos de escutar um excerto de um documentário sobre o livro de memórias da doutora Ruth Pfau, uma médica alemã que quis o destino, foi parar ao Paquistão em 1960. Ruth queria ir para a Índia, mas houve dificuldades em conseguir o visto e, por isso, por causa desse pequeno problema burocrático, que a levou a ficar no Paquistão e iniciar aí um trabalho notável junto dos leprosos, junto dos que eram e continuam a ser, de certa forma, estigmatizados pela sociedade. A história desta mulher coragem é inspiradora e vai ocupar toda a segunda parte do nosso programa de hoje, mais um das séries especiais de verão que preparámos para si e que vai ter hoje como linha condutora a questão da indiferença. A indiferença que se pode tornar pecado, como alertava a médica alemã. Vamos falar de indiferença. Olá, Catarina, que infelizmente é comum em muitos países do mundo quando se fala, por exemplo, nos cristãos perseguidos. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. E sim, é verdade, de facto, a indiferença ao sofrimento por que passa esta comunidade cristã, os cristãos no mundo, é de facto e é infelizmente algo de comum. E é bom, de facto, Paulo, nós pararmos e também refletirmos sobre esse tópico. Exatamente. Estamos a falar então da indiferença ao sofrimento que atinge milhões de seres humanos, de homens, mulheres e de crianças, apenas pelo facto de serem cristãos. Sim, Paulo, e por exemplo, é o sofrimento causado, por exemplo, pelos terroristas, não é? Que atacam as aldeias cristãs, que atacam igrejas com extrema violência, mesmo com este objetivo claro de causar o maior número possível de mortos. Portanto, é o sofrimento causado, por exemplo, também pelos governos que não defendem corretamente os seus cidadãos, que são perseguidos. E isto acontece, Paulo, em tantos e tantos países do mundo, e é a indiferença com que tantas vezes que a própria sociedade encara todos estes problemas. Exatamente. Bom, neste momento está em exibição na Sé Catedral de Viseu a exposição Liberdade Garantida, do artista plástico Miguel Cardoso. Esta exposição, que tem o apoio da Fundação AIS, já esteve antes patente ao público em Santarém e fala-nos de perseguição, da violência contra os cristãos e, mais importante ainda, fala-nos da indiferença como tudo isto é tantas vezes encarado pela sociedade. Sem dúvida, Paulo. E, de facto, é muito importante dizer que o sofrimento que o Miguel Cardoso conseguiu colocar, então, em cada peça, em cada instalação, não deixa, de facto, ninguém indiferente e que, por vezes, até nos incomoda mesmo. Mas estamos a falar de um sentimento que é real, que é verdadeiro, que é experimentado, que é vivido por milhões de pessoas em todo o mundo, por homens, mulheres, por crianças. Portanto, pessoas que são violentadas por causa da sua fé, pessoas que estão em fuga, pessoas com medo, pessoas que estão com as mãos completamente vazias, mas que, e isto é comum a todas elas, Paulo, que nunca abandonam a sua fé. Exatamente, pessoas que foram mortas, foram assassinadas também por serem cristãs. Exatamente, Paulo, e esta exposição pode e deve ser encarada como que um momento de reflexão, não é? Ao visitar esta exposição também fazemos este momento de reflexão porque ajuda-nos também a perceber muitos dos dramas que estamos a viver atualmente e é uma exposição também que nos leva quase como que impulsivamente a rezar por estes milhões de refugiados que estão de deslocados, de pessoas que estão perseguidas, pessoas que perderam tudo, pessoas que são maltratadas no mundo, também por causa da sua fé, Paulo. E muitas delas, e a maioria delas, é preciso também voltarmos aqui a dizer uma vez mais, é preciso também não esquecermos que são cristãos. E é inquietante a pensar, de facto, neste número assombroso de pessoas que estão neste momento nestas condições e um mundo que tantas vezes olha sem ver, não é, para todo este sofrimento digamos mesmo, com uma indiferença quase doentia, Paulo, não é? Exatamente. Bom, há um ano, em abril,
esta exposição foi inaugurada em Santarém. Neste momento, como eu já disse há pouco, ela está patente ao público em Viseu, no Museu da Arte Sacra, na Sé Catedral. Vale a pena uma visita. Bom, mas agora vamos recuperar as palavras do autor da exposição, o artista plástico Miguel Cardoso, quando, em Santarém, na presença do Bispo, da Catarina e de outros convidados, apresentou o seu trabalho e começou por deixar um aviso. Nunca tomem a vossa liberdade por garantida. Nunca tomem a vossa liberdade como uma liberdade garantida. Nunca tomem a vossa liberdade por garantida. E isto é pôr o dedo, se quisermos, na ferida, ou é pôr uma mão na consciência. Não são os coletes que normalmente os refugiados têm. Isto são os coletes que lhes são lançados muitas vezes dos barcos como últimas réstias de esperança e de salvação. Esta instalação chama-se Espalmados no Chão e pega na simbologia do sudário e a ideia da imagem depositada no próprio sudário, na perspectiva destes muitos Jesus que morreram ao longo do tempo. Como alguém disse, da cruz só se sai para cima e, portanto, há todo um bando de pássaros que sai do centro da cruz e estes pássaros representam a liberdade, representam esse amor que é a liberdade e que provém da cruz, que vem da cruz. Cada face desta cruz tem o rosto de alguém que recentemente morreu por ser perseguido pela sua fé. E a colocação dela, se quiserem uma outra chave de leitura, é que o próprio Cristo, se estiverem de frente, o próprio Cristo está a contemplar e está com uma mão estendida na direção desta cruz dos mártires que temos aqui. Acho que as imagens falam um bocadinho por si dos contrastes que muitas vezes acontecem e com os silêncios que muitas vezes nós temos nas nossas vidas e que não nos apercebemos do quão difíceis são as vidas de muita gente e de muitas pessoas que são perseguidas. Foi a mim que o fizeste. No fundo, a frase de Jesus e a imagem de Jesus morto com a imagem de uma pessoa que está a viver numa situação dramática de vida e de uma vida destroçada e que podia ser em qualquer esquina de Lisboa ou de outros locais do país ou da nossa Europa, que nós achamos que não tem problemas nenhum destes ou que poderemos correr o risco de pensar isso. Esta instalação chama-se Fatura Exposta, numa alusão às fraturas expostas àquilo que acontece no Mediterrâneo. Por último, dizermos que se nós acharmos que não podemos fazer nada, pelo menos vermos, tomarmos consciência que isto é uma realidade, que enquanto nós estamos aqui na exposição há pessoas a morrerem por causa disto no mundo e não tomarmos, se quiserem, voltando ao início, não tomarmos a nossa liberdade por garantida. É esse o desafio. Foi Miguel Cardoso na inauguração da sua exposição Liberdade Garantida. Este é um programa especial de verão e que tem como tema a indiferença. Falámos da indiferença com que a sociedade lida normalmente com o drama dos refugiados, com o drama das pessoas expulsas das suas casas, das suas terras, dos lugares onde sempre viveram por causa da perseguição religiosa, étnica, por causa da intolerância. Os cristãos são, como a Fundação AIS denuncia todos os dias, a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. E muitas vezes são perseguidos, por exemplo, por grupos terroristas. Aliás, o terrorismo começa a ser, de alguma forma, Catarina, podemos dizer, a ameaça maior neste momento para os cristãos. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida alguma. De facto, começa a ser quase normal e quase frequente ouvirmos então em ataques terroristas contra os cristãos em África, mas infelizmente continua a ser assim também no Médio Oriente e agora tivemos o ressurgir disso na Síria, Paulo, que falámos aqui também no nosso programa, mas também na Ásia, Paulo. Exatamente. Os cristãos são ameaçados e são atacados por grupos terroristas, mas também estão na mira, se assim posso dizer, de organizações extremistas que mobilizam, por exemplo, populações, instigando essas populações por sentimentos anticristãos. Exatamente, Paulo. E isso, infelizmente, é muito comum em países como a Índia e como o Paquistão, onde a lei da blasfémia continua a ser uma ameaça concreta para a vida de milhões de cristãos nestes países e que tem sido, como nós também temos denunciado aqui tantas vezes, usada e abusada precisamente para incriminar e para atacar as minorias religiosas nestes dois países, Paulo. Exatamente. Bom, Paquistão, Nigéria, Burkina Faso, Sri Lanka e Moçambique são apenas exemplos de alguns países de onde nos chegam histórias terríveis de violência contra as comunidades cristãs. E normalmente todas estas histórias falam-nos também do silêncio cúmplice de uma sociedade que olha e não quer ver, que escuta os gritos de socorro, mas que fecha os ouvidos. A indiferença também é culpada.
in Nigeria. It's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. In Pakistan, some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced conversions. False allegations of blasphemy, mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. Tawal saba watame yib saba sola yam sun tungda pasori tono wa men nan tem dina ti bisila be ken ngwenere ketin za da ngwen gomna lab ken ngwe zikanga to kelen be ne ngwen gomna. More than 100 people died in one particular church because of the bomb blast. I could not believe what I saw. It was all over the bodies of the people. We played Stop This Killing. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Há pouco a Catarina falou da Índia como um país onde os cristãos são perseguidos. Vamos falar agora de um caso em concreto. A história de uma mulher que é ela própria o símbolo da indiferença de uma sociedade pelos muito pobres, pelos que são marginalizados também por causa da sua fé. Estou a falar em Asha, uma cristã Dalit. Sim, Paulo, os Dalits, ou os intocáveis, não é? São aqueles que não têm direitos naquele complexo sistema de castas que ainda se vive na Índia, não é? Portanto, são normalmente sinónimos, os Dalits são sinónimo de miséria, de ostracismo, de uma indiferença da sociedade, e nós, na Fundação AIS, Paulo, nós temos procurado denunciar essa situação ao longo dos últimos anos, que muitos destes Dalits, portanto, muitos milhões desses Dalits são cristãos, são pessoas que veem no cristianismo uma religião que olha para eles com olhos e que olha com eles com uma atitude de igualdade e não de superioridade, portanto olha para todos com igualdade, com amor, exatamente o oposto que a sociedade indiana olha para toda esta comunidade. Sim, sim. Bom, este é um programa especial de verão, já o dissemos, estamos a falar de histórias que nos alertam para o drama de uma sociedade que olha com indiferença para os que são perseguidos, os que são violentados nos seus direitos, os que são colocados à margem. E na Índia isso é comum com os Dalits, com os cristãos, com pessoas como Asha, uma mulher que tem 4 filhos e que vive num casebre com o marido, mesmo ao lado da linha do comboio. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house.
Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all. Foi Asha, uma cristã Dalit na Índia, uma mulher que simboliza o drama da indiferença com que a sociedade olha para os últimos, os mais pobres, os mais frágeis, os que pertencem às minorias religiosas, os estrangeiros também, por exemplo. Este é um programa especial de verão. Na segunda parte, daqui a pouco, vamos até ao Paquistão para conhecer uma mulher que foi extraordinária. Estou a falar da médica alemã Ruth Pfau, que em 1960 iniciou um trabalho notável neste país com os leprosos. Mas para já, e para falar ainda em indiferença, vamos até ao Iraque e vamos recuperar uma história que tem já mais de 10 anos. Neste momento, eu não sei onde está nem o que faz Maryam Walid, mas no verão de 2014 ela teve de fugir com os pais, juntamente com milhares de outros cristãos, da sua casa, da sua aldeia, na planície de Nínive, no Iraque, face à chegada dos terroristas do Estado Islâmico. Foram tempos de horror e também, Catarina, de grande indiferença. Sim, Paulo, é verdade, grande indiferença de todo o mundo para com esta situação. Portanto, com exceção de organizações como a Fundação AIS e das próprias estruturas da Igreja local, poucos foram os que se comoveram com tudo e que agiram, que tomaram uma atitude, pelo menos numa primeira fase, portanto, logo em agosto de 2014, em favor dos cristãos iraquianos que foram vítimas de um dos maiores ataques motivados, então, por este ódio religioso nos últimos anos, Paulo. Exatamente. Só nos primeiros dias de agosto desse ano de 2014, calcula-se que cerca de 100 mil cristãos tiveram de fugir apressadamente, deixando tudo o que tinham para trás. Sim, Paulo, e na sua grande maioria, portanto, fugiram para a zona norte do Iraque, não é? Para as terras do chamado Kurdistão iraquiano, onde então essas cerca de 100 mil pessoas foram então acolhidas em condições muito difíceis na altura pela Igreja local, que teve na altura de improvisar tudo, até zonas de abrigo para estas pessoas. Exatamente. E foi assim, exatamente, improvisando-se, que nasceram campos de acolhimento com tendas, com contentores que passaram a ser as casas dessas famílias cristãs. E foi num desses contentores que fomos encontrar, há 11 anos, a menina Walid. Ela foi, nesses tempos tão duros de exílio da comunidade cristã iraquiana, um símbolo de esperança
contra a indiferença. É isso mesmo, Paulo. De facto, na sua ingenuidade de criança, não é? Mariam Walid contou-nos então como a sua família tinha, como é que estava ali, e como é que tentava ali, naquela zona, naquele mar de tendas que se vê na imagem e de contentores, improvisar, digamos assim, alguma normalidade no dia-a-dia e como ela, apesar de tudo, apesar do desconforto, apesar das circunstâncias todas que estava a viver, nunca deixou de acreditar que um dia as coisas iriam ficar melhores e queria voltar então para a sua casa. E Mariam, naquela altura, ela pedia-nos, Paulo, com a sua voz de criança, não é? Ela pedia que rezássemos por ela. Portanto, e isso seria o suficiente para que o seu país ficasse em paz. E nós rezámos todos, claro, rezámos aqui em Portugal, rezámos em todo o mundo, muito sensibilizados com o pedido desta menina que nos fez através das imagens de vídeo. Portanto, a verdade, Paulo, é que alguns anos depois, a verdade, os terroristas foram derrotados, não é? No Iraque, os cristãos puderam voltar para as suas casas, para as suas terras ancestrais na planície do Nínive. É verdade, é verdade. É sempre fantástico recordar esta história. Vamos então ao encontro de Mariam Walid, a menina que em 2014 teve de fugir com os seus pais face à chegada à sua aldeia dos terroristas do Estado Islâmico e que meses depois nos abriu as portas do contentor que se tinha transformado na sua casa para nos apresentar a sua família e para nos pedir, como a Catarina agora recordou, para nos pedir que rezássemos por ela. Hello, my name is Mariam Walid Bahnam. هاي السنة يعني السنة اللي فاتت ما كنت أعرف أحكي هواية إنجليزي، بس هاي السنة يعني شوية أعرف أدبر حالي، أعرف شوية أحكي إنجليزي يعني. This is my father, وليد. بس يعني أعرف إنه البيطري يعني يشتغل بالحيوانات، يعني يشتغل يكون عمله مع الحيوانات، حيوانات أو يداوي أو هاي الأشياء. This is my sister زمرد. يعني مرات شوي نتقاتل لأنه ماكو أخت ما تتقاتل ويا أختها، ودائما يعني مرة أنا يعني قاتلت وياها بعدين تصالحنا بحبة كرز. This is my mother, Alice. وبالبيت يعني تطبخ وتنظف ويعني ما تقصر أبد بشيء، فإحنا يعني دايما نشكرها على كل شيء، يعني أبد 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 ما تقصر ويانا. I was praying to God to back to my home and to be happy all my life, to my family, to have a good days, my mother and sister and father, and to me. Jesus said to us, we will not have all the days good. We will have good days and bad days. I want from who is seeing me now to pray for me and for my family, to have a peace in our country. So I will pray for you and you will pray for me, and in that we will be like friends, but we don't know each other. So goodbye. لا حميدة. باي. E da história desta menina iraquiana que em 2014 teve de fugir de casa, juntamente com os pais e com milhares de outros cristãos, face
à chegada iminente dos terroristas às terras da planície de Nínive, vamos agora para um breve intervalo. Na segunda parte, e recordo, este é um programa especial de verão, subordinado ao tema da indiferença. Na segunda parte dizia, vamos então conhecer a história de uma médica alemã que em 1960 se deixou comover pela situação terrível em que se encontravam os doentes da lepra no Paquistão e criou uma obra que ainda perdura até hoje. Vai ser daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Olá de novo. No início do programa nós escutámos o testemunho sobre a doutora Ruth Pfau, uma médica e religiosa alemã que dedicou grande parte da sua vida ao tratamento dos doentes da lepra no Paquistão. O programa de hoje tem como tema a indiferença e não há melhor maneira de falar da indiferença do que contar a história desta mulher. Ao contrário da sociedade paquistanesa do século passado, que olhava às vezes até com desdém para os leprosos que eram estigmatizados, esta religiosa, que pertencia à Sociedade das Filhas do Coração de Maria, dedicou-se a eles, a essas pessoas, com todo o amor e energia, transformando a sua vida num exemplo, Catarina, podemos dizer, para todo o mundo. Sem dúvida, Paulo. De facto, este testemunho de amor e de serviço que a irmã Ruth Pfau, que a doutora Ruth Pfau fez, de facto mudou para sempre a paisagem, a forma como olhamos para o Paquistão. Portanto, esta freira alemã, Paulo, ela serviu durante décadas mulheres, homens e crianças que sofriam então de lepra no Paquistão. O centro que ela fundou no Paquistão continua a funcionar até hoje, atendendo pacientes, independentemente da sua religião ou da sua raça. Portanto, a irmã Ruth mostrou assim ao Paquistão e também ao mundo, como é óbvio, o que significa ser uma verdadeira cristã, porque ela confiava no poder da oração para ter os meios necessários para poder então realizar esta sua missão de apoio aos leprosos, Paulo. Exatamente. Ela morreu a 10 de agosto de 2017, há 8 anos. E o governo paquistanês concedeu-lhe, nessa altura, a honra até de um funeral de Estado. Sim, foi como que uma última homenagem, não é? A esta mulher, todo o trabalho que ela fez, da forma discreta, mas também enérgica, com que ela fez tudo o que estava ao seu alcance para minorar o sofrimento de milhares e milhares de pessoas que sofriam com lepra e que eram vítimas também, e é também importante nós sublinharmos este aspecto, Paulo, que eram também elas vítimas da indiferença da sociedade paquistanesa. Exatamente, Paulo. Da indiferença da sociedade, que é o tema deste programa. Bom, o documentário que vamos ver já de seguida intitula-se Não Desviar o Olhar, que é uma maneira também de dizer não ser indiferente. Este é um documentário então sobre a doutora Ruth Pfau, uma mulher, uma médica, uma religiosa cristã que mudou a vida de milhares de paquistaneses que sofriam de lepra. E o que fez, em primeiro lugar, com um remédio, e ela fez isto, em primeiro lugar, com um remédio que está ao alcance de todos nós, que é o amor. Atiraram-nos pedras de todos os lados, partiram algumas janelas, alguns doentes ficaram feridos. Depois começámos a andar por madraças, casas, lojas, para lhes explicar que também somos humanos, para não nos atirarem pedras. Também sentimos dor, disse-lhes para não nos odiarem. E os moradores deste bairro também não compreendem. Provavelmente é mais medo do que ódio. Eu não lhe chamaria ódio. É o medo que lhes diz, e se eu apanhar lepra? Eu também lhes disse que a minha mulher estava comigo e que ela estava bem, que não ficou doente. A doutora Pfau, que a sua alma descansa em paz, passava o tempo todo com os doentes, mesmo aqueles em estado grave, e nunca ficou doente. É tudo vontade de Deus. Foi a família da tua mulher que lhe disse que a levavam com eles? A família da minha mulher disse-lhe que cuidariam dela se ela me deixasse. Quando eu trabalhava na fábrica, as minhas mãos começaram a ter feridas e eu não sabia a causa.
O dono da fábrica perguntou-me o que é que eu tinha nas mãos. Disse que pareciam inchadas e que eu devia ir ao médico. Respondi que era pobre, que no máximo podia ir a um hospital público. Acabei por vir aqui parar. Fui tratado aqui durante 2 anos. Após 2 anos de tratamento, a minha situação melhorou muito, mas os danos causados pela doença não puderam ser revertidos. Olhe para as mãos dele. Como é que ele podia trabalhar com as mãos assim? Eu pensava que isto não me iria atingir e agora estou aqui. A lepra é uma doença que começa lentamente e tem um início muito silencioso. As pessoas geralmente não têm dores no início, mas afeta a pele e os nervos. Doenças como a lepra estigmatizam muito. É uma doença infecciosa, mas dizem que 90% dos seres humanos têm imunidade natural. Por isso, nem todos desenvolvem esta doença. O contágio acontece através da secreção nasal, da tosse, dos espirros, mas é após um contacto prolongado com uma pessoa infectada, por exemplo, uma pessoa que tenha lepra e não tenha recebido tratamento, que torna o seu círculo mais próximo propenso a desenvolver esta doença. Os principais sintomas são uma mancha cutânea que pode ser de cor clara ou escura, pode ser avermelhada ou pálida e geralmente não está associada a qualquer sensação. Por isso, se a mancha permanece por mais de 6 semanas, então diríamos que há razões para suspeitar e a pessoa deve verificar se tem ou não lepra. Foi em 1960, pouco depois da divisão da Índia e da criação do Paquistão. A doutora Pfau estava a caminho da Índia, mas naquele tempo não se conseguia o visto indiano tão facilmente. Por isso, ela teve de vir para o Paquistão. E como as irmãs da sua congregação estavam aqui, as filhas do Coração de Maria, disseram-lhe que ficaria com elas e talvez pedir o visto, e assim que o tivesse, poderia ir para a Índia. Então, quando ela chegou, as irmãs disseram-lhe: "Por que não te juntas a nós? Vamos para uma colónia de leprosos e assim também podes ver o nosso trabalho." Quando ela lá chegou, viu o drama dos doentes com lepra e as ratazanas na água dos esgotos. Então, as irmãs disseram-lhe: "Ruth, o que achas de te juntares a nós e trabalhar com os doentes com lepra?" Ela respondeu: "Não, acho que não conseguiria fazer isso." Naquela noite, quando foi dormir, isto foi o que ela disse. Teve aquilo que pode chamar uma inspiração, que aquele trabalho era algo que deveria fazer. Na manhã seguinte, quando acordou, disse às irmãs: "Quero ir trabalhar convosco no Paquistão." Then the next morning when she woke up, she told the sisters, "I'm willing to join your work in Pakistan." Não havia instalações para o diagnóstico ou tratamento de doentes de lepra no Paquistão. Havia alguns hospitais, mas não tinham as condições adequadas. Havia um grupo de religiosas a trabalhar num pequeno dispensário em Karachi. Vinham de diferentes continentes e falavam línguas diferentes, mas juntaram-se todas para este trabalho. A doutora Pfau era da Alemanha e havia uma senhora que era farmacêutica, a irmã Bernice Vargas, do México. A elas juntou-se uma enfermeira, a irmã Janine, da Bélgica. E nos primeiros 2 anos juntou-se ao grupo a primeira paquistanesa, a doutora Zarina. Portanto, era um grupo só de mulheres.
Tudo o resto foi apenas o efeito desse momento na colónia de mendigos na rua MacLeod. Se eu não podia mudar tudo, pelo menos queria partilhar daquele sofrimento. Não fazer nada parecia-me intolerável. Acredito, ou melhor, sei que estou no lugar onde Deus Todo-Poderoso quer que eu esteja. Há outra coisa que também sei. Amo as pessoas deste país, aquelas com quem trabalho, a minha equipa, os meus rapazes e todos aqueles que dedicaram a vida ao trabalho com a lepra. E amo os meus doentes. Vi a irmã doutora Ruth Pfau pela primeira vez há cerca de 45 anos. Eu era estudante de teologia no seminário em Karachi e esta jovem irmã veio com outra jovem simpática, que era uma médica muçulmana, para nos falar sobre a lepra. Ela disse, enquanto médica, o meu trabalho não é apenas dar medicamentos. Tenho de me relacionar com as pessoas. E mesmo que a pessoa tenha lepra e esteja deformada, quando a encontrarem, não demonstrem que sentem repulsa. Demonstrem apenas que estão a falar com uma pessoa normal. E não importava a religião a que pertencíamos, porque estaríamos a lidar com o ser humano. Repare, enquanto mulher, alemã e católica, chegar a um lugar onde a cultura era totalmente diferente e trabalhar numa sociedade dominada por homens, onde quer que ela fosse, era sempre ela que assumia a liderança. Ela criou uma estrutura. Não se tratava apenas de controlar a lepra, de curar o doente. Era espiritual. As cicatrizes na alma de uma pessoa, ela queria curar essa pessoa. Estava muito preocupada com a dignidade humana. Ela devolvia a dignidade humana aos doentes. Se houvesse algum problema relacionado com os direitos humanos, ela enfrentava-o. Se houvesse problemas relacionados com os direitos das mulheres, ela enfrentava-os. Problemas com os direitos das crianças, ela enfrentava-os. Problemas com as infraestruturas, ela apresentava-os ao governo. E todos a respeitavam. Alguns doentes estavam completamente deformados. Nem sequer tinham membros e tinham de ser literalmente levados para a cama. Ela sentia que eles precisavam de um lar. Porque todos devem antecipar o momento em que não existe a instituição, em que as pessoas são reabilitadas no seio das suas próprias famílias. Por isso, queremos trabalhar para atingir esse objetivo, mas infelizmente ainda há um longo caminho a percorrer. Éramos um hospital devidamente constituído nos termos da lei. No início não nos atrevíamos a abrir as janelas. Lançavam-nos tudo pelas janelas, desde pedras a ovos podres e tomates. Até aos dias de hoje resistimos à tentação de nos mudarmos para os arredores da cidade. O nosso lugar é onde estão as pessoas. Neste pequeno terreno, no coração do centro de Karachi, surgiu um moderno prédio de 8 andares. A leprosaria Maria Adelaide. Também tens uma ferida nessa perna? Não, só nesta. Quem te fez os pensos? Eu? São pensos mais, não achas? Não deves pôr o penso assim, pode ficar pior. Mas quem é que me vai fazer o penso? Sem dar a entrada no hospital, ninguém muda o penso aqui. Este penso não está aplicado corretamente. Não estás a ouvir o que te estou a dizer. Quem é que te vem fazer o penso? O Sr. Zia disse que eu vou poder ter um penso novo sempre que ele aqui vier. Sim. Tens que dizer isso no andar de baixo, na recepção, quando chegas. No andar de baixo não fazem nada, nem sequer passam o recibo. Tens de apresentar uma reclamação. Não, se o Sr. Zia não estiver cá, lá embaixo nem me deixam entrar. Graças a Deus o Sr. Zia está cá. Sim, isso é bom.
Ela viveu uma vida muito simples e tinha sempre muita compaixão para com os necessitados. Não gostava de dizer não a quem precisava de ajuda. Por isso, pensava sempre que a sua vida e o seu trabalho não eram suficientes. Até ao fim, ela queria fazer mais. Depois, viu que os doentes vinham de todas as partes do país, não apenas de Karachi. Então, começou a viajar, a ir a outras regiões do país, fora das aldeias, nas montanhas. Propôs ao governo começar um programa nacional e promoveu a formação de paramédicos neste hospital, em Karachi. Estes colaboradores, rapazes e raparigas, foram formados para proceder ao diagnóstico e ao tratamento da lepra e depois regressavam para a sua própria terra. Comecei a trabalhar com a Dra. Pfau a partir de 1980. A minha região, Questán, é difícil. E há uma autoestrada de Karakoram até à China. Quando estávamos a caminho, começou a chover e a nevar. É uma região difícil. Eu disse-lhe: senhora, são cerca de 10 quilómetros a pé em zona montanhosa. Mas ela respondeu: eu vou contigo. E durante o caminho passámos a noite no cimo da montanha sem qualquer equipamento, sem nada para comer. É um dom de Deus. Não tenho palavras para explicar. São pessoas especiais e Deus envia-as ao mundo para ajudar os pobres. Não tenho outra resposta. Onde quer que ela fosse, aí era a sua casa. Para uma pessoa como eu, ou qualquer outro membro da equipa, trabalhávamos 5 dias e depois começávamos a pensar em ir para casa. Mas a Dra. Pfau não. Ela abriu uma mala e pronto. Era a sua casa, estava instalada. E ia para lugares considerados mesmo muito perigosos. Ela tinha a convicção de que, o que quer que fizesse, nada de mal lhe aconteceria. Ela acreditava piamente que Nosso Senhor cuida de nós. Isto aconteceu, penso eu, em 1992. Foi em Gilgit. Ela estava num curso com uma equipa e apareceram uns indivíduos com Kalashnikov. Ameaçaram matar e apontaram armas à equipa, mas ela pôs-se à sua frente e disse: não podem fazer mal aos membros da minha equipa. Atingiram-na com a parte de trás da Kalashnikov e ela ficou inconsciente. Mataram 5 pessoas, 5 membros da nossa equipa. Era um problema étnico entre xiitas e sunitas. Ela ficou muito abalada e disse: se um ser humano pode tirar a vida a outro ser humano, isso é muito, muito triste. De onde vem esse ódio? Nos anos 90, depois dos russos terem invadido o Afeganistão, muitos refugiados começaram a chegar ao Paquistão. Havia combates, havia uma guerra civil. Os médicos repararam que o número de doentes provenientes desta zona montanhosa do Noroeste tinha aumentado. E depois perceberam que muitos dos refugiados que vinham do Afeganistão também tinham lepra. Então, quando os combates abrandaram um pouco, ela foi ter com o presidente do Paquistão para pedir autorização para trabalhar no Afeganistão. Ela disse, não sabia o que esperar. Mas ele levantou-se e disse: sim, vá em frente. E foi autorizada a ir para o Afeganistão como médica. Naquela altura, ela costumava sentar-se junto das caminhonetas e ia de burca, toda coberta. Tratava os doentes e ajudava a equipa a instalar-se. Todo o programa de combate à lepra no Afeganistão foi organizado pela Dra. Pfau. Onde quer que ela fosse, os muçulmanos recebiam-na como um dos seus.
Quando falava de algum assunto, nunca falava dos aspectos negativos, mas sempre do que nos podia unir, não dos problemas que nos pudessem dividir. Da perspectiva religiosa, era Cristo que ia curar os leprosos e ela estava a fazer o trabalho de Cristo e unia as pessoas. Se visitarem a leprosaria, irão encontrar todo o tipo de pessoas. Irão ouvir 5 ou 6 línguas de diferentes regiões do Paquistão. Irão encontrar pessoas de várias religiões. Mas todos falam a linguagem que aprenderam com a irmã Ruth Pfau, a linguagem do amor, e a linguagem do serviço, e a linguagem da aceitação mútua sem discriminação. Creio que foi um verdadeiro testemunho. O Paquistão, o meu país, é uma terra de contrastes. Sim, eu amo o Paquistão. Amo-o com todo o coração, com uma dor impotente e uma raiva crescente quando me deparo com a injustiça social e a falta de preocupação. O meu lugar era em Karachi, a cidade de 13 milhões de habitantes, que foi levada ao limite pela violência e por uma guerra fratricida. Controlámos a lepra em todo o Paquistão e em Karachi. Em Karachi, não podíamos divulgar o combate à lepra. Ela quis saber porquê. Porque há certas zonas proibidas das quais não nos podemos aproximar, pois a vida dos membros da nossa equipa estaria em perigo. Então, disse, ok, está bem, este ano vou dedicar-me a Karachi. E saía de manhã às 7, 7:30 e ia para as chamadas zonas proibidas e ninguém a impedia, ninguém a ameaçava. Porque, mais uma vez, eles sabiam quem era e a razão por que vinha. Ela nunca tinha medo de nada. Não sei, ela tinha confiança nas pessoas e costumava dizer que os seres humanos não são maus, que normalmente são muito simpáticos. O que importa é a forma como os tratamos. Uma vez ela disse-me, tenho medo da escuridão porque me traz aquelas memórias dolorosas da guerra na Alemanha. One could feel there was something deep down within her that really Sentíamos que havia qualquer coisa no seu íntimo que tinha mudado a sua personalidade e a tornou no que ela era, porque tinha visto muito sofrimento, morte, e acho que o seu próprio irmão morreu porque não tinha leite para beber. Todas estas memórias estavam muito presentes. Auschwitz, Gólgota, Karachi. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. E continua a acontecer. Compreendem que não sou capaz de olhar para este abismo? E mesmo assim tenho de olhar, porque é verdade que a vida é assim, e porque só a verdade nos pode tornar livres. Livres. Tenho de olhar, também porque é a única maneira de escapar à indiferença. A indiferença é o verdadeiro pecado. Não posso desviar o olhar. Tenho de ter a coragem de olhar, de ser magoada na minha memória. Sempre que estava preocupada ou deprimida, vinha e partilhava. Uma vez disse, sabes, Lobo, sinto que não sei o que o Senhor quer de nós. Há tanto sofrimento que às vezes me apetece perguntar, porquê? Mas depois dizia, somos seres humanos, nada sabemos. Por isso, confiemos em Nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Ela era uma pessoa que rezava todos os dias na capela. Rezava à tarde, rezava à noite. Fazia parte da Doutora Pfau.
ela praticava o cristianismo. Penso que o seu apostolado foi a forma como viveu a vida. Preaching was the way she lived her life. Todas as manhãs, do meu quarto na casa episcopal, que fica perto da catedral, cerca de 15 ou 20 minutos antes da missa das 6, ouvia um carro e dizia: chegou a doutora Ruth Pfau. Quer fosse inverno ou verão, mesmo quando já era muito idosa, com 83 ou 84 anos, vinha de bengala, com as irmãs mais novas a ajudá-la, mas tinha de estar presente na missa todos os dias. Tinha uma vida muito simples com as outras irmãs. Foi irmã até ao fim. A doutora Pfau era uma pessoa com uma força física e mental extraordinárias. Nós, os profissionais de saúde comuns, nunca conseguíamos igualar a sua força. E ela nem sempre estava satisfeita com o nosso trabalho. Por isso, tinha sempre algo a dizer-nos. Ralhava connosco. Mas nunca se zangava ou impacientava com os doentes. Gostava sempre muito dos doentes. Tinha sempre muita compaixão deles. Mas nós nunca percebíamos nada. Wrong end of the stick. Era difícil de trabalhar com ela. E ela sabia disso. Eu diria que foi um período muito frutífero, não uma experiência. Tive altos e baixos com ela, porque ela era uma pessoa muito forte. Aprendi muito com ela. Quando entrei para a organização, era quase como se o objetivo do programa da lepra já tivesse sido alcançado e a doutora Pfau tivesse passado para outras áreas, como a prevenção da cegueira e o controle da tuberculose. O nosso trabalho futuro só pode ser levado a cabo por pessoas empenhadas que se comprometam de todo o coração e participem plenamente. Quem não tiver lágrimas para derramar não pode percorrer este caminho. Vulnerabilidade, disponibilidade e coragem para se deixar tocar. Isto aplica-se aos nossos projetos e ao Paquistão. Sei que o nosso trabalho não é mais do que uma gota de água no oceano, mas se cada um de nós der uma gota, a sua gota, o oceano não será maior? Os técnicos da lepra dizem, mais vale pouco que nada. E há também uma abordagem poética. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E isso é ainda melhor porque há uma continuação. Acender uma vela e mantê-la acesa. Assim, o êxito do programa da lepra no Paquistão foi um êxito da doutora Pfau. O mérito é todo dela. Quando ela morreu, houve uma notícia de última hora na televisão e foi comunicada em todo o lado. Não foram apenas os mídia no Paquistão, mas também os mídia internacionais. A cobertura foi enorme. Depois começaram a chegar os membros do governo, praticamente desde o primeiro-ministro ao presidente, passando por todos os serviços, pela saúde. Todos tinham ficado impressionados com a sua personalidade. Lembro-me do chefe do exército dizer que ela era de facto um grande ser humano. Creio que nós, povo do Paquistão, nunca lhe poderemos retribuir o que ela fez pelo Paquistão. O governo do Paquistão fez-lhe um funeral de Estado. O primeiro-ministro do Paquistão, o presidente do Paquistão e todos os chefes militares estavam presentes. Todos saudaram esta mulher, que não era muçulmana, que era estrangeira, a quem o governo deu a nacionalidade paquistanesa e se tornou uma de nós. E todos sentiam isso, que ela era nossa.
Doutora Pfau, não existe uma palavra para a descrever. Ela é a nossa mãe. É a mãe do Paquistão. Tal como se diz da Madre Teresa. Para nós, a doutora Pfau é a mãe do Paquistão. Algures nos nossos livros sagrados, Jesus de Nazaré, profeta para os muçulmanos e revelação de Deus para os cristãos, diz: eu sou o caminho e segue-me. Eu segui-o. Vocês também o farão. Tudo passa. Vocês também passarão. Porque sou eu que vos envio em missão. Não tenham medo. E com este documentário sobre esta mulher médica e religiosa alemã que transformou a vida de milhares de paquistaneses que sofriam de lepra, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do segundo programa especial de verão que preparámos para si. Na próxima semana teremos outro documentário, outra história também notável para lhe contar. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir e levar até si este programa. Quanto a mim, resta-me despedir-me de si. Até para a semana, se Deus quiser.